Sagrada nos apresenta Deus como o Deus de amor, mas também nos apresenta como o Deus de justiça. A misericórdia, a bondade e o amor de Deus não anulam o atributo da justiça de Deus. Deus é reto em todos os seus caminhos e Deus é justo em todas as suas atitudes. Sendo assim, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o tema o juízo de Deus e o juízo dos homens, a partir do texto registrado na carta aos Romanos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condenam os que praticam tais coisas, mas faz a mesma coisa que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos ao canal Mensagens Bíblicas. Que a graça e a paz de Jesus permaneça sobre o seu lar, sobre a sua vida. O texto de Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo apresenta Deus como o justo juiz e apresenta também a atitude errada dos seres humanos de emitir julgamento e pareceres sobre a vida do outro. E, portanto, diante deste texto da Escritura Sagrada, nós vamos extrair alguns aprendizados para a nossa vida na prática. E o primeiro aprendizado que nós podemos extrair é a atribuição para julgar. Deus é aquele que criou a lei, ele estabeleceu a lei, ele trouxe a lei à existência e Deus pratica tudo aquilo que ele criou na lei como mandamento. Não há dolo em Deus, não há culpa em Deus. Deus cumpre a lei na sua integridade, na sua totalidade, na sua completude. Nós, seres humanos, porém, não recebemos esta atribuição para julgar. Nós não recebemos da parte de Deus a atribuição para absolver ou condenar as pessoas. Inclusive, Jesus disse no Evangelho escrito por Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 7, no versículo 1, não julgueis para não seres julgados, porque na mesma medida que você julga, você será julgado. Portanto, Deus é quem julga, Deus é quem emite pareceres, Deus é quem absolve e Deus é quem condena segundo a justiça dele mesmo, porque ele é o reto juiz, ele é o justo juiz. Essa é a primeira verdade, Deus é o único que tem atribuição para absolver ou condenar. E Deus ele faz isso a partir da sua justiça. O segundo aprendizado que nós podemos extrair é o critério do julgamento. O texto diz que Deus, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Ou seja, Deus julga com justiça, Deus julga com retidão, Deus julga segundo a lei. Deus aplica a justiça da lei. Os homens, porém, quando julgam, julgam com 2 pesos e 2 medidas. O apóstolo Paulo ainda relata que os judeus, ao julgarem, eles eram pesados com as pessoas e suavizavam com eles mesmos. Paulo diz que eles condenavam as pessoas, principalmente os gentios, pela incircuncisão, por não se circuncidarem, mas o apóstolo Paulo aponta que eles não eram circuncidados em seus corações, ou seja, o coração deles não era quedado a Deus, não eram voltados para Deus. Eles também acusavam as pessoas da idolatria, mas eles também cometiam idolatria e sacrilégio. Portanto, o apóstolo Paulo mostra que os judeus eles julgavam de maneira pesada as pessoas, mas com eles mesmos eles pegavam leve. No critério de Deus não existe injustiça. Deus aplica a justiça nos seus critérios, e o critério de Deus é a verdade. O terceiro aprendizado que nós podemos extrair desse texto é que Deus
julga com misericórdia. Deus é misericordioso ao estabelecer os seus juízos. A 1 de João, no capítulo 1, no versículo 9, diz que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E este texto é glorioso porque normalmente o juiz ele aplica a lei, ele aplica as normas da lei, ele não perdoa. O papel do juiz não é perdoar, é julgar. Deus, porém, ele perdoa porque Deus, quando ele identifica os nossos erros, os nossos pecados, mediante o nosso arrependimento, Deus ele pune a si mesmo com os nossos pecados e ele não imputa, ele não nos cobra os erros dos nossos pecados. É o que disse Davi no Salmo 103, no verso 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Ou seja, Deus é misericordioso ao emitir julgamento. Nós podemos confiar no perdão de Deus, na misericórdia de Deus, porque ele julga com misericórdia. Os homens nem sempre. Deus, porém, é misericordioso na emissão do seu julgamento. E diante dessas verdades, nós podemos extrair pelo menos 2 desafios práticos para a nossa vida. E o primeiro desafio é: seja guia de pessoas à presença de Deus. Já que, de fato, nós não fomos chamados para emitir julgamento sobre a vida das pessoas, nós fomos antes chamados para conduzi-las a Deus por meio do Evangelho. Sendo assim, seja aquele que conduz as pessoas a Deus por meio da palavra, por meio do Evangelho. O segundo desafio é: confie no perdão de Deus. Deus é perdoador. Ele é juiz, ele julga com justiça, mas mediante o nosso arrependimento, a nossa confissão diante dele, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, ele não perdoa burlando as regras, ele perdoa com fidelidade e justiça, porque ele pune sobre si mesmo, sobre a pessoa bendita do seu Filho, os nossos pecados. Portanto, confia no perdão de Deus. Sendo assim, vamos juntos orar? Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça, porque tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. O Senhor é Deus justo, o Senhor tem atribuição para julgar, o Senhor tem autonomia e autoridade para emitir julgamento, porque o Senhor é o criador da lei e aquele que pratica a lei. O Senhor é o Deus que usa o critério da justiça e da verdade para julgar. Nós, seres humanos, nem sempre conseguimos julgar com a justiça do Senhor, mas o Senhor é justo em todos os seus caminhos, é reto em todas as suas atitudes. E que o Senhor continue agindo de misericórdia para com as nossas vidas. Usa a nossa vida para conduzir pessoas ao Senhor. E que o Senhor também manifeste na nossa vida o seu perdão por meio da graça, não por merecimento, mas por bondade, em nome de Jesus. Amém.